Mas isso não foi só não. Em Araçatuba, a mesma história. Tanto que o Ministério Público pediu para que a Justiça determine a proibição do funcionamento de bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias na cidade. Priscila Andrade está ao vivo para conversar com a gente. Priscila, me diz uma coisa, né? O que acontece agora? Como é que funciona todos esses trâmites aí sobre esse caso? Bom dia. Pois é, ou das duas, uma. Ou o empresário, o dono de restaurante desses segmentos que foram autorizados a funcionar ontem, continua funcionando porque o decreto ainda está em vigor, ou então se antecipa e já fecha as portas. Porque geralmente quando o Ministério Público entra, e não foi a primeira vez, cai por terra o decreto da tentativa de reabertura do comércio. Bom dia para você, Casagrande, bom dia para todo mundo. Mas, Casagrande, não lava a mão ainda não, que a gente vai junto, inclusive, separados, levar para permear um outro tipo de discussão, para levar a população a ter uma discussão, ou pelo menos uma opinião crítica sobre esse assunto. Demorou, aliás, não demorou muito, e o Ministério Público já entrou com uma ação judicial civil para tentar impedir e derrubar a reabertura do comércio, de restaurantes, de bares, salões de belezas e barbearias. Esse decreto que foi divulgado ontem pela Prefeitura de Araçatuba. Essa ação civil que está na vara da Fazenda aqui do Ministério Público, ela tem a assinatura de 5 promotores de justiça. O que esse documento entende? Que através de liminar tem que conseguir o cancelamento, tendo alguns critérios de defesa. Primeiro de todas, de acordo com o plano de São Paulo, Araçatuba, ela está no que se chama a fase 2 laranja. Na fase 2 laranja, se permite a reabertura do comércio de 4 horas, com uma ocupação de 20%, mas não pleiteia a reabertura de bares e restaurantes com consumo local, mesmo que seja com restrições de uma fase 2. Essa decisão da Prefeitura de Araçatuba, ela foi tomada porque, de acordo com a resposta oficial mantida até pelo gabinete, é que em uma reunião de videoconferência a conversa foi mais ampla e foi mais aberta, e que se ficou entendido e comprovado que Araçatuba teria condições, e que provou que a situação clínica, falando em condições hospitalares, não estava crítica, que estava sob controle e que iria sim era reforçar aquela questão de restrição, de cuidados de higiene, na fiscalização. Só que não foi isso que o Ministério Público entendeu. O Ministério Público, ele vem nesse documento dizer o seguinte: a decisão do município, ela afronta não apenas uma instituição ou órgão, ela vem afrontando uma pirâmide hierárquica, ou seja, afronta a Organização Mundial de Saúde, a OMS, afronta a República do Brasil, afronta o diretor do Ministério da Saúde, o próprio Ministério Público, né, que faz com que todas essas restrições comprovadas com pesquisas científicas, por hora, seja para restringir. O que ficou claro nesse documento, que ainda será julgado, que ainda vai depender da decisão da Justiça, é que o município não pode ser permissivo. Ele pode sim ser mais rigoroso, ou seja, se o governo do estado tivesse dito, não, pode reabrir o comércio, a Prefeitura de Araçatuba poderia ter dito, não vamos reabrir, mas não poderia dizer, sim, vamos reabrir e ainda vamos pegar um nicho da fase 3, da qual nós não estamos categorizados ainda, Casagrande. É aquilo, né? Não foi por falta de aviso, viu, Priscila? Falei isso, inclusive, aqui na semana passada, um assunto que gerou discussão, porque a gente entende da necessidade da reabertura, mas tem que ter responsabilidade. É a palavra que a gente fala tanto. Então agora tem essa história toda, né? O que eu não quero que aconteça, Priscila, é que aquele comerciante, aquele dono de um restaurante que tem lá no bairro, um restaurante pequenininho, que correu para fazer estoque, para conseguir retomar a atividade, gastou uma grana que não tem, perca produto agora por conta de uma decisão que não foi pensada. É só isso que eu não quero. Eu não quero que quem já está sofrendo, como sofreu tanto nesse período de distanciamento social, de quarentena, que deixou de vender absurdo porque as pessoas deixaram de consumir na mesma proporção, que sofra agora de novo. Esse grupo de pessoas não pode ser penalizado mais uma vez. É disso que a gente está falando. Vamos monitorar, Priscila, vamos monitorar, atualizar quem está em casa, que o melhor seja feito, né? Que o melhor para a saúde de todos e para a economia também seja levado adiante. Obrigado pelas informações, Priscila Andrade, ao vivo aqui no nosso SBT Interior.